Fala aí pessoal, beleza? Tudo jóia? Professor Marco aqui de Física, e na aula de hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos falar sobre o ciclo de Otto, ou também conhecido como ciclo da máquina de combustão interna. Bom, eu vou descrever para vocês o funcionamento, etapa por etapa, de como que funciona um motor de 4 tempos. Beleza? Então vamos nessa. Bom, o que é um motor a ciclo de Otto? O que é um motor a combustão interna? Nessa imagem você pode perceber que existem vários cilindros. Dentro desses cilindros tem ali os gases. Em algum momento acontece uma combustão interna, ou seja, um momento onde existe uma compressão total do volume. Existe então uma faísca que gera uma combustão interna, ou seja, não existe alguma fonte externa ao cilindro. Por isso que é chamado de máquina de combustão interna, tá? E aí faz esse movimento todo fazendo girar aí esse eixo, por consequência gira essas rodas e tudo mais. Bom, eu descrevi em muitas etapas aqui, né? A gente vai falar delas agora. Como que funciona, em específico dentro do diagrama, né? Pressão por volume, diagrama PV, tá? Então, se nós pudéssemos começar, então, a nossa descrição seria assim: você tem um cilindro desse. Eu peguei aqui um cilindro desse aqui, tá? Vamos supor que eu peguei um cilindro desse. Você está vendo que cada cilindro tem duas válvulas conectadas? Então, esse desenho representa um cilindro. Aqui está a parte móvel, né? A parte da tampa que desce e sobe. E aqui nós temos as válvulas, ok? Essas válvulas aqui, elas abrem e fecham, tá? Então, nesse primeiro momento, nós temos um gás com uma pressão inicial P1 e um volume inicial V1, tá? Ele está nesse ponto A. E essa válvula é aberta para que entre ali vapor de água e gasolina, tá? Misturados. Então, vai misturar aqui gasolina, pequenas gotículas de gasolina e água vão estar aqui misturados, né? E vai preencher todo esse volume e ao mesmo tempo vai expandir esse volume para baixo, né? Ele vai ficar expandido, ele vai ser empurrado para baixo até um volume V2. Então nós saímos do volume V1, vamos para o volume V2. Aqui nesse processo que aconteceu foi isso, tá? Ele teve uma expansão. Beleza. Depois que acontece essa expansão, né, por ação da inércia, você pode perceber que, como desceu, esse braço ele vai continuar girando para cá e vai subir, tá? Ele vai subir e vai comprimir esse gás até lá em cima, ok? Ele vai comprimir o gás até lá em cima. Quando ele comprimir o gás até lá em cima, vai surgir aqui uma faísca, ok? Vai surgir aqui uma faísca, mas antes da gente falar da faísca, vamos para o nosso diagrama aqui. Então, lembrando, ele estava nesse volume, ele expandiu, né? Expandiu até um volume V2. Esse braço mecânico continua girando, né? Em torno desse eixo aqui, ele vai continuar girando, vai subir. Quando ele subir, vai diminuir o volume, ok? E vai aumentar a pressão, tá? Então, olhando para o gráfico, ele vai retroceder, vai diminuir o volume, né? E vai aumentar a pressão. A pressão dele agora é uma pressão maior, né, do que a pressão inicial. Justamente aqui vai surgir uma faísca. A ignição é aquele momento que você gira a chave do carro, gira a chave da moto. Acontece essa faísca, tá? Quando essa faísca acontece, aí que gera então a combustão interna. Acontece uma elevação muito alta da pressão nesse momento. A pressão ela se eleva bastante, porque ocorre uma explosão interna, uma combustão interna. A pressão aí dentro desse cilindro vai aumentar demais. Então aqui no gráfico nós vamos ter um aumento, né, da pressão do ponto C até o ponto D aqui, ó. Aumentou a pressão, tá? Beleza. E agora o que vai acontecer? Bom, uma vez que aumentou muito a pressão, vai existir uma tendência muito forte de esse cilindro se expandir. Essa tampa ela vai descer por justamente a ação dessa alta pressão interna. Então a tampa desce, ok? E como consequência dessa explosão,
vão surgir aqui várias partículas poluentes, partículas resultados dessa explosão, tá? Então o que acontece aqui nesse caso, né? Aqui do ponto D para o ponto E, né? Um aumento do volume e uma diminuição da pressão, beleza? Então você percebe que ele aumentou o volume aqui, né? E diminui também a pressão, tá? Bom, beleza. E agora, professor? E agora é o seguinte, essa válvula será aberta para que a fumaça venha sair, né? Para que os rejeitos, os produtos químicos resultantes da explosão venham sair, tá? Com isso vai diminuir mais ainda a pressão vai cair mais ainda, tá? Aí, a pressão caiu. Então aí ele volta, né, para o ponto B, né? Que é o mesmo ponto F aqui. Beleza, e depois disso, professor? Depois disso, fecha-se a válvula aqui, o eixo sobe e retorna-se ao volume inicial. Ou seja, no gráfico ele retorna aqui para o ponto A. E assim nós temos um ciclo operado, né? Um ciclo. E isso acontece várias e várias vezes por segundo, tá? Então, se nós formos declarar aqui qual que é o ponto, né? Qual que é o ponto principal, é o seguinte, nós temos 4 processos acontecendo aqui nesse momento. Nós temos um processo a volume constante, como vocês podem ver aqui, né? O outro processo aqui é volume constante também, e esses processos são chamados de transformações isocóricas, ok? Isocóricas ou isovolumétricas. Nós temos aqui processos também adiabáticos. O processo adiabático é aquele que não ocorre troca de calor, ok? Não ocorre troca de calor. Então, um ciclo de Otto, ele é representado, ele é caracterizado por 2 processos isovolumétricos e 2 processos adiabáticos, ok? Então vamos dar uma pequena revisão nisso tudo. Então você tem lá o gás, né, inicial, ali está entrando ainda as partículas de gasolina, né? E aí o que acontece? Ele vai expandir, né, até com pressão constante, né? Ou seja, esse processo é um processo isobárico, né? Beleza, e quando ele chega num certo ponto aqui, essa alavanca, essa manivela, né, vai girar até comprimir o gás. Vai ser do ponto B para o ponto C, ó, vai ser uma compressão que vai existir adiabática. Não vai haver troca de calor com o ambiente durante essa compressão. E aí vai ter essa explosão interna, né, que nós vimos por conta da faísca, vai elevar a pressão, ou seja, mas vai elevar a pressão sem alterar o volume, né, nesse começo. Então, como não vai alterar o volume, é o mesmo volume aqui, durante o processo C e D, né, é uma transformação isocórica, isovolumétrica. E aí, quando haver aqui a expansão do gás, juntamente com esses poluentes, né, vai acontecer também uma expansão sem troca de calor com o meio, por isso que é chamada de adiabática, tá bom? Adiabática são transformações que acontecem sem troca de calor com o meio ambiente. E aí, quando esses poluentes saírem por essa válvula da direita, quando eles forem embora em forma de fumaça, enfim, né, diminuindo a pressão, mantendo aqui o volume constante, então nós dizemos que houve uma transformação isocórica, isovolumétrica, tá bom? Então é isso, né? Caracterizando então aí o nosso ciclo de Otto, 2 transformações isocóricas e 2 adiabáticas. Esse do começo aqui, do A, né, até o B, isso daqui não é muito levado em conta, né, nas análises dos livros, tá? Mas eu coloquei aqui porque é interessante falar delas também. Mas o principal são essas, as 2 isocóricas e as 2 adiabáticas, beleza? Bom, então esse é o ciclo de Otto, né? É assim que operam esses cilindros, cada um deles aqui, ok? Cada cilindro desse opera dessa maneira que nós falamos. Ao mesmo tempo, são 4 cilindros, tá? E nós falamos que são 4 tempos, né? Porque tem a admissão de calor, tem a expansão, né? Que é a realização de trabalho, tem a parte da
da compressão, né? Tem a parte de você também mandar para fora os poluentes. Então são 4 tempos, são 4 etapas. E é muito rápido, tá? Do jeito que está mostrado aqui, está até lento, ok? Uma válvula é para receber o combustível. Esse combustível ele é borrifado dentro do cilindro. E a outra válvula é para sair os gases poluentes aí, os produtos da combustão interna. Esse é o ciclo de Otto. Bom, e a eficiência é a razão de compressão do ciclo de Otto. Como que nós calculamos? A eficiência geral de qualquer motor, nós vimos na aula passada que é a eficiência igual a 1 menos calor que sai dividido pelo calor que entra, tá? Essa é a eficiência de qualquer máquina térmica. Mas em específico para o ciclo de Otto, nós temos essa fórmula muito conhecida aí, né? Se você for aprofundar mais os estudos. Onde? Aqui nós temos o eta, né? Uma letra grega, eta, parece um N com uma perna maior, mas a letra grega é chamada eta, subíndice Otto, para indicar que a eficiência do ciclo de Otto é igual a 1 menos 1 dividido por R elevado a gama menos 1. Como assim, professor? O que é isso? O R nós chamamos de razão de compressão. O que é? É o volume máximo dividido pelo volume mínimo. Nós vimos aqui que durante, né, o ciclo de Otto, o cilindro ele ocupa tanto um volume máximo, tanto um volume mínimo, né? Quando você pega a razão entre esses dois volumes, né, o volume máximo e o volume mínimo que esse cilindro tem durante o ciclo, você vai ter a razão de compressibilidade, a razão de compressão, tá? Quanto maior for essa razão de compressibilidade, quer dizer que esse cilindro aqui ele vai ter uma eficiência maior. Beleza. E esse fator gama? O fator gama, pessoal, é capacidade térmica daquele gás com pressão constante dividido pela capacidade térmica dele a volume constante. O que isso quer dizer, professor? Não sei se vocês lembram lá das aulas iniciais de termodinâmica, o que é a capacidade térmica de um gás. Capacidade térmica é a capacidade que esse gás tem de absorver calor, ok? Então, quando você dá calor para o material, não é a mesma coisa de você dar calor para um outro tipo de material. Cada material recebe calor com mais ou menos facilidade, ok? Então, quanto maior for a facilidade desse corpo de receber calor, né, maior vai ser a sua capacidade térmica. Aliás, quanto mais difícil, né, é isso. Então, quanto mais difícil for, né, dele mudar a sua temperatura devido ao calor que está entrando, maior é a sua capacidade de manter aquela temperatura, ou seja, a sua capacidade térmica, tá? Então vamos supor que você tem um gás aqui que ele 50 gramas desse gás precisa de receber 100 joules de caloria para mudar 1 grau de temperatura, né? Essa é a capacidade térmica dele, ok? Então a capacidade térmica é a energia necessária para que uma quantidade de massa daquele gás mude em 1 grau a sua temperatura, tá? Então é energia. E esse calor ele pode ser dado para o gás tanto quando ele está em pressão constante ou quando ele está em volume constante. Para cada um desses vai ser uma situação diferente, vai ser um valor diferente. Então, se você tiver um gás e, por exemplo, você quer garantir que ele não varie o volume dele, aí você vai lá e dá um calor para ele. Bom, se você dá esse calor para ele, essa energia para ele, com esse volume constante, ele vai precisar de um tanto de energia para mudar em 1 grau a sua temperatura. Beleza. Agora, se você permitir que ele mude o volume dele, porém mantendo a pressão constante agora, então, nesse caso, ele vai precisar de uma outra quantidade de calor para mudar aí 1 grau a sua temperatura, tá? Então, são capacidades térmicas em situações diferentes, por isso que tem valores diferentes. E o fator gama é capacidade térmica a pressão constante dividido por capacidade térmica a volume constante, tá? Beleza. Então, a aula poderia acabar aqui, ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês isso aqui hoje, agora, nesse momento. Daqui para frente, eu vou deduzir essa fórmula, tá? Eu vou deduzir essa fórmula. Então, se eu pedir para você um trabalho, alguma coisa, a aula vem até aqui, tá? Daqui para frente é só para quem é curioso, para quem quer saber de onde que veio essa fórmula aqui, ok?
Então não se assustem, tá? Vocês vão ver aqui, daqui para frente, quem quiser continuar, vai ver muita matemática aí, mas vai valer a pena. Vamos nessa. Bom, então inicialmente nós temos o diagrama P por V, né? O que é P mesmo? Pressão por volume, tá? Esse aqui é o ciclo de Otto completo. Ó, nas transformações adiabáticas, nos processos adiabáticos, que são aqueles processos onde não acontecem transformação de calor, não acontecem transferência de calor, não acontecem perdas de calor para o ambiente, vale essa expressão, PV gama, ok? Pressão final vezes volume final elevado a gama é igual a pressão inicial vezes volume inicial elevado a gama, tá? Onde gama é aquilo que nós falamos, CP sobre CV, ok? Tá aqui, vale isso daí, tá? Bom, nós sabemos que gama é CP sobre CV. E onde que acontece a entrada e a saída de calor durante o ciclo de Otto? É quando acontece aqui a explosão, né, interna, quando aumenta a pressão, né, a volume constante, ou seja, entrou calor, não é que entrou calor, o calor entrou calor no sistema, né, mas de forma interna, né, através de uma combustão interna. E o calor sai quando ele expulsa os rejeitos, né, ele expulsa aqueles poluentes. Então o calor saiu juntamente com aquela matéria, né, poluente, ok? Beleza. E qual que é a fórmula para a gente calcular o calor, pessoal? Lembra lá? Calor é igual que macete, né? É capacidade térmica, né? Vezes a diferença de temperatura. Lembrando que capacidade térmica é igual a massa do gás vezes o calor específico daquele tipo de gás. Bom, então, de posse das fórmulas PV gama, tá? Então esse PV gama ele vale ao longo de todo esse processo adiabático. Então se você pegar dois pontos aqui, ó, pertencentes ao caminho adiabático, vale essa expressão que nós estamos vendo aqui, PV gama. E nós sabemos também da outra fórmula chamada PV igual a nRT, que é a lei geral dos gases. Isso vale para qualquer situação, é a lei dos gases ideais. O que nós vamos fazer então aqui agora? Vamos pegar o volume dessa segunda equação, passar para cá dividindo, né? Beleza, passamos. E vamos pegar essa pressão, que é igual a isso tudo, substituir isso tudo aqui, onde que tem pressão na fórmula do PV gama. Porque uma vez que pressão é igual a nRT dividido por V, então nós podemos substituir a pressão aqui do PV gama por nRT dividido por V. Como aqui é pressão inicial, será a temperatura inicial e volume inicial. Como aqui é pressão final, será a temperatura final e volume final. Né? Tá aí, então nós vamos passar essa expressão para as pressões aqui, para ficar desse jeito, ok? O NR, o que é N mesmo? N é o número de mols e R é uma constante, a constante dos gases ideais. Podemos cancelar essas constantes, porque elas estão dos dois lados da equação, beleza? E agora, o que acontece? Acontece o seguinte, ó, nós temos essa razão. Na propriedade matemática, quando você tem um número, uma fração de mesma base, e cada base está elevada a um expoente diferente, é a mesma coisa do que você ter essa mesma base elevado à diferença desses expoentes, tá bom? Isso é uma regra lá da matemática de produtos notáveis, potenciação. O que isso vai influenciar aqui? Que é o seguinte, ó, todo número ele é elevado por 1. Aqui o volume inicial aparentemente não está elevado a nada aqui, né? Mas ele está assim, ele está elevado a 1. Então nós vamos explicitar esse número 1, porque ele vai ser importante. Ele vai cair nessa propriedade aqui, né? Então vai ficar gama menos 1, né? Porque é a mesma base, ó, volume inicial com volume inicial, só que aqui tem o gama e aqui tem o 1, né? Então vai ficar como? Volume inicial elevado a gama menos 1. A mesma coisa aqui no volume final, né? Volume final em cima, volume final embaixo. Temos o gama em cima, o 1 embaixo, então vai ficar volume final elevado a gama menos 1. Então tá aí. Vamos passar a temperatura final para o outro lado, né? E o volume inicial também para o outro lado, fica desse jeito. Da expressão matemática é o seguinte, quando você tem uma fração com bases diferentes elevadas ao mesmo expoente, é a mesma coisa do que você ter uma fração com essas mesmas bases aqui, porém, entre parênteses, né, em parênteses, elevadas ao mesmo expoente. Tá? O que isso vai influenciar aqui? Nós temos uma razão aqui, né, uma fração com bases diferentes, aqui nós temos o VF e aqui embaixo o VI, porém estão elevados ao mesmo expoente. Então vamos colocar tudo isso aqui em parênteses, elevados ao mesmo expoente, beleza? É isso aí, né? Guarde essa fórmula que nós vamos usar ela lá na frente. Vamos continuando com a dedução. Bom, então aqui nós temos o ciclo de Otto no gráfico PV. Nós sabemos que existem dois momentos que o calor vai entrar e vai sair, né? Então o momento que o calor vai entrar e vai ter o momento que o calor vai sair. Sempre
todo o funcionamento de motor, isso acontece. E a eficiência nós sabemos que é 1 menos Qout dividido por Qin, né? O calor que sai dividido pelo calor que entra, ok? E qual que é a fórmula que calcula o calor? Calor é igual à capacidade térmica do gás vezes o ΔT. Essa capacidade térmica nós vimos que pode ser tanto a pressão constante quanto a volume constante. Bom, ΔT é igual a diferença de temperatura, TF menos TI, né? Temperatura final menos temperatura inicial. Como nós estamos falando dos processos isocóricos aqui, ó, EB e CD, né? Então vamos ver, o calor que entra, Qin, vai ser o que? Temperatura final do D menos a temperatura inicial aqui no ponto D, tá? Então essa é a fórmula para o Qin. E do Qout? Nós vamos olhar para essa parte aqui do gráfico e vamos ver que a diferença de temperatura vai ser com relação à temperatura no ponto B menos a temperatura no ponto E, né? O Qout está aí. Ah, mas tem um sinal menos, né? Verdade. O sinal menos vai indicar o quê? Que é o calor que está saindo, né? O calor que está saindo tem um sinal negativo. Esse sinal negativo pode passar para o outro lado, né? E quando ele passa para o outro lado, nós percebemos que tem aqui, ele está multiplicando uma diferença, né? Quando um sinal menos multiplica aqui uma diferença, nós só invertemos a diferença, ok? Então, se era TB menos TE, quando esse menos passa para cá, o que era negativo fica positivo, né? O TE fica positivo e o TB fica negativo. Tá aqui. Bom, agora que nós sabemos qual que é o Qin e qual que é o Qout, vamos substituir isso daqui lá na eficiência, né? O Qout e o Qin aqui nós vamos substituir. Então tá aí, ó, o Qout tá aqui, né? TE menos TB tá aqui e o Qin tá aqui, né? TB menos TC. Ó, temos capacidade térmicas nos dois, né? No numerador e no denominador. Podemos cancelar isso, né? Eles podem cair fora. E vamos colocar o TB em evidência e o TC também. O que é isso? Vamos tirar eles desse colchetes aí, desse parênteses. Tá aí, tiramos eles, né? O TB veio para fora e o TC também. Ó, não tem diferença se você tem essa expressão ou se você tem essa expressão, vai ser a mesma coisa. Por quê? Se o TB está aqui, ele está multiplicando tanto essa expressão quanto o número 1. Se você multiplicar o TB aqui, ó, ele vai cancelar com o TB embaixo, vai sobrar apenas o TE, e o TB vai multiplicar também o 1, então vai voltar para a expressão anterior, tá? Então é assim que nós colocamos em evidência. E agora nós vamos usar aquela expressão que nós calculamos agorinha, né? Temperatura inicial dividido por temperatura final é igual ao volume final dividido por volume inicial elevado a gama menos 1. Bom, para que nós vamos usar isso? Nós vamos usar isso nos processos adiabáticos para a gente perceber que essa razão de temperatura E dividido por temperatura B é igual a temperatura D dividido por temperatura C. E nós vamos cancelar esses parênteses aqui porque eles serão iguais. Mas para isso nós temos que demonstrar. Ó, nesse processo adiabático, nós temos aqui que vale, né, essa equação, né? Deixa eu colocar aqui uma igualdade que faltou. Né? Então, nós temos aí vale isso daí. Como nós temos temperatura inicial, ó, nesse processo adiabático, o início está no ponto D e o final no ponto E. Então aqui nós podemos adaptar essa expressão apenas trocando o inicial por D e o final por E. Tá aí, ó. O início aqui é D e o final é E, né? Beleza. Está adaptada, ok? Bom, vamos fazer isso também para esse outro processo adiabático aqui de baixo. Tá aí, né? É a mesma coisa aqui dessa expressão, porém adaptado. Aqui, nesse caso, já o processo, o início está em B e o final desse processo é em C. Então nós vamos pegar essa expressão, reescrever ela aqui e trocar. Onde que é o I, que é início, vamos colocar B. E onde que é o final, né, vamos colocar C. É o que nós fizemos aqui nesse caso, ok? Beleza. E agora, professor, o que a gente vai fazer? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e trabalhar essa expressão para vocês verem onde nós vamos chegar. Deixa eu colocar aqui a caneta. Agora eu vou escrever. Ó, seguinte, você sabe que esse processo aqui, ó, o VC, ó, o volume no ponto C é igual ao volume no ponto D. O que mudou daqui do C para o D foi a pressão, o eixo vertical, mas não mudou nada aqui no eixo horizontal. Então, permanece com volume constante. Tá? Nós podemos trocar, nesse caso, né, o volume C por volume D, ok? E a mesma coisa também aqui, ó, o volume B, né, e o volume E é a mesma coisa.
foi o mesmo processo, foi isocórico, isovolumétrico. Não aconteceu mudança de volume, aconteceu apenas diminuição da pressão. A pressão diminuiu, tá? Com volume constante. Então nós podemos trocar o volume B por volume E. Como que isso fica, professor? Fica desse jeito, olha só. Vai ficar TB dividido por TC é igual, né? O volume C nós podemos trocar por volume D. E o volume B podemos trocar por volume E. Né? Elevado a gama menos 1. Veja, nós temos agora que esse TB dividido por TC é igual a esse cara, o VC dividido por VB, né? Que é igual a VD dividido por VE. Se nós invertermos essa fração, né, dos dois lados, fica TC dividido por TB é igual, né, a VE dividido por VD elevado a gama menos 1. Só que olha só, essa razão aqui, ela é igual ao quê? Se você for olhar essa expressão, é igual a TD dividido por TE, né? A temperatura do ponto E dividido pela temperatura do ponto D dividido pela temperatura do ponto E, né? Temperatura do ponto D dividido pela temperatura do ponto E. Então, se isso tudo aqui é igual, quer dizer que essa razão é igual a essa outra razão aqui. TC dividido por TB dividido por TB é igual a razão de TD dividido por TE. TD dividido por TE, ok? E aí o que nós podemos fazer? Concluir com isso, né? Ó, nós temos aqui duas razões, ó, TE dividido por TB. Então vamos ver, ó, TE dividido por TB. O TE está dividindo, ele pode passar para o outro lado multiplicando. E o TC que está multiplicando pode descer para cá dividindo, né? Fazendo aquela velha multiplicação cruzada. Então fica TE dividido por TB é igual a TD dividido por TC, ok? Tá aí, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que essa expressão aqui da eficiência, que eu vou reescrever aqui, ó, que fica eficiência igual a 1 menos, tem uma razão gigante lá, né? TB dividido por TC. Aí tem uma parada assim e a outra assim. TE dividido por TB, né? TE dividido por TB menos 1. E aqui nós temos TD dividido por TC menos 1. O que acontece? Olha só, TE dividido por TB é igual a TD dividido por TC. Quer dizer então que eu posso reescrever essa TD dividido por TC como sendo TE dividido por TB, né? É isso que eu vou fazer. TE dividido por TB. Bom, se nós temos isso, quer dizer que isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui. E como eles estão dividindo aqui, nós podemos cancelar. Então, no final das contas, temos que a eficiência é igual a 1 menos TB dividido por TC. Ok? Beleza. Acabou? Não. Agora vem a seguinte parte. Nós sabemos que TB dividido por TC é isso aqui, ó. VC dividido por VB elevado a gama menos 1. Então vamos substituir. Eta é igual a 1 menos, né, qual que é aqui? VC, que é o volume no ponto C, dividido pelo volume no ponto B, elevado a gama menos 1, tá? Gama menos 1, tá bom? Isso aí. Beleza, maravilha. Olha só que show, né? O VB, nosso caso aqui, se você for olhar o gráfico, o VB é o volume máximo, né? Ele está ocupando o máximo volume aqui no eixo horizontal, o volume máximo. O VC é o volume mínimo, né? Se você for olhar aqui no eixo horizontal, o volume mínimo. Então, beleza, tá? Ó, nós sabemos que o R lá da equação, né? O que é o R? O R é o volume máximo dividido pelo volume mínimo, né? Volume máximo dividido pelo volume mínimo. Esse é o fator de compressibilidade. Bom, na matemática, pessoal, nós sabemos o seguinte, né?
nós sabemos que um número ele é igual a si mesmo quando ele está elevado a menos 1, ok? Então nós podemos reescrever essa razão da seguinte forma: eficiência é igual a 1 menos, eu vou reescrever essa razão da seguinte forma: 1 dividido por VC por VB elevado a menos 1, né? Tudo isso elevado a gama menos 1, né? Peraí, deixa eu fazer aqui fazer o passo a passo para não pular a etapa. É gama menos 1 aí, elevado a menos 1, beleza? Eu peguei tudo isso daqui, né? E só coloquei ele para baixo, elevado a menos 1. Tá, o que isso vai implicar, gente? Bom, você sabe o seguinte, olha só, deixa eu passar para outro slide. Acho que esse aqui vai ser o nosso último slide. Você sabe o seguinte, olha só, que na matemática, né, quando você tem um número que está elevado a B, que está elevado a C, é a mesma coisa do que A elevado a B vezes C, né? O que isso tem a ver com essa parte aqui da equação que nós chegamos, né? Quer dizer o seguinte, que a eficiência é igual a 1 menos 1 dividido por, lembra lá, né? VC dividido por VB, VC dividido por VB, elevado a gama menos 1, isso estava elevado a menos 1, né? Beleza, esse menos 1, ele vai multiplicar esse outro expoente aqui, o gama menos 1, né? Então isso fica 1 menos 1 dividido por VC dividido por VB, né? Gama menos 1, né? Vou colocar em parênteses aqui, vezes menos 1, ok? Beleza. Veja só, esse menos 1, né? Tanto faz, gama menos 1 vezes menos 1 ou menos 1 vezes gama menos 1, né? Então a gente pode reescrever isso como sendo o seguinte: eficiência igual a 1 menos 1 VC dividido por VB menos 1 vezes gama menos 1, tá? Beleza. Olha só, quando nós tivermos VC dividido por VB elevado a menos 1, nós podemos inverter a razão, porque nós sabemos da matemática o seguinte: quando você tem um número A dividido por B elevado a menos 1, isso é a mesma coisa do que B dividido por A, né? Você inverte a fração. Então fica eficiência igual a 1 menos 1 dividido por VB dividido por VC, né? Elevado a gama menos 1. Aí nós vamos ter, né, por definição, que lá no gráfico nós sabemos que o VB é o volume máximo e o VC o volume mínimo, né? No ponto C aqui, né, nós temos o volume mínimo e o B aqui, né, nós temos o ponto máximo. Então fica VB é o nosso volume máximo e o VC é o nosso volume mínimo, né? Então nós vamos substituir isso daqui, ó, esse daqui é o nosso R, né? Esse daqui é o nosso R. Então fica 1 menos 1 dividido por R gama menos 1, tá? Essa é a eficiência do ciclo de Otto, ok? Tá aí, né? Então essa é a eficiência do ciclo de Otto, a dedução daquela fórmula que eu apresentei lá no começo, tá bom? Mas, lembre que eu te falei, não precisa de você saber os passo a passo dessa dedução. É apenas para você saber da onde que veio a fórmula, né? Não é mágica. E aí você poder aí fazer seus... só para título, né, de curiosidade e tal. Mas a aula mesmo que eu vou cobrar, né, já ficou lá para trás, né? Eu já avisei lá nos minutos anteriores. Beleza, pessoal? Então é isso. Aqui é o professor Marco Aurélio. Na próxima aula vamos fazer exercícios, tá? Forte abraço para vocês e até a próxima.